Olá pessoal, estão prontos para mais um dia da nossa jornada incrível do Apocalipse? Você está aprendendo bastante? Então comente aí, tá? Coloca aí o seu comentário, diga eu estou aprendendo, tá bom? Que eu vou responder. Se tiver alguma dúvida também pode colocar nos comentários, eu vou estar respondendo, tá? Então nós vamos dar continuidade aí em Apocalipse no capítulo 1, verso 17. Ontem nós vimos aí a aparência do Filho do Homem com suas características e nós vamos continuar falando um pouco mais dessa visão de João. Verso 17 do capítulo 1 diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. João está dizendo o quê? Olha, quando eu o vi, né, quando ele viu aquele semelhante ao Filho do Homem, no meio dos 7 candeeiros, ele caiu no chão como morto, sem força nenhuma para se levantar. E lembra que eu falei que, incrivelmente, essa parte aqui do Apocalipse tem tudo a ver com o livro de Daniel. Então, nós vimos que enquanto ele falava das semelhanças, né, as características do Filho do Homem, né, Daniel, cerca de 600 anos antes de Cristo, também viu esse mesmo ser como Filho do Homem, com as mesmas características, e apresentou, né, no seu livro, lá no capítulo 10. E olha que interessante, no mesmo contexto, sabia que isso que nós acabamos de ler, cair a seus pés como morto, aconteceu também lá com Daniel. Quando Daniel viu o Filho do Homem, ele ficou sem forças e ele caiu com o rosto em terra. Olha que incrível. Vamos continuar lendo. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Rapaz, você quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, no livro de Daniel, capítulo 10, e vocês vão ver o quão incrível é a semelhança dos acontecimentos, né? E aí, em Daniel, no capítulo 10, no verso 9, diz assim: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra, sem força alguma para se levantar. Olha o verso 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas. Olha, será que Daniel e João estão falando aqui da mesma pessoa? Eu acho que isso já ficou claro para vocês, né? Vamos lá, continuar. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus está dizendo aqui que ele é o primeiro e o último. E nós encontramos também lá no Antigo Testamento, né, Deus se apresentando aí como o primeiro e o último. Que tem a mesma semelhança aí, né, relacionado ao alfa e o ômega. Início e o fim. Então vamos lá. Verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então aqui fala de Cristo quando foi crucificado, morto e foi ressuscitado. E ele fala claramente aqui, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, aqui é mais umas palavras complicadas de nós entendermos, né? Ele tem agora as chaves, né, da morte e do inferno, que isso significa. Muitas pessoas até pegam versos assim para dizer que Jesus, quando morreu, foi na sepultura lá no inferno, aliás, não é na sepultura, foi lá no inferno, onde Satanás está lá reinando e as pessoas estão lá queimando, numa prisão eterna, né? E foi lá e tomou, além de pregar para os mortos, ele ainda tomou a chave da mão de Satanás. Eu quero dizer para você o seguinte, que isso não tem base bíblica nenhuma, tá bom? Esses textos que usa para dizer isso são textos isolados. A Bíblia não apresenta isso. Então, nem a Bíblia apresenta que há salvação após a morte. A Bíblia apresenta que quando a pessoa morre, ela está dormindo, não tem consciência de nada, segundo Eclesiastes capítulo 9. A Bíblia também apresenta que não existe um local hoje de tormento eterno. A pessoa não morre, sai algo de dentro dela e vai queimar no fogo lá para sempre eternamente, com Satanás reinando sobre eles. A Bíblia não diz isso.
A Bíblia nos mostra, se você abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 5, a Bíblia nos mostra, como eu também citei nos outros dias, que o que existe é a ressurreição, né? E como Jesus fala em João 5,28, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o juízo. Então todos eles estão aguardando no pó, né, descansando ali no pó, até o dia da sua ressurreição. Aqueles que aceitaram a Jesus vão ressuscitar na volta de Jesus, segundo João 5,28, 1 Tessalonicenses 4,16. E aqueles que foram ímpios, eles ressuscitarão 1000 anos depois, para o juízo, ou seja, para pagar pelos seus pecados, e eles serão destruídos. Vocês podem acompanhar todo o Apocalipse, capítulo 20, que vocês vão ver, até citando sobre a segunda morte, tá bom? A segunda morte é isso. A pessoa morreu, ela está lá no pó dormindo, descansando, ela vai ressuscitar e ela vai ver que Deus existe, que ela teve oportunidades e ela vai ser destruída, tá bom? Não existe um inferno de tormento eterno hoje. Que Deus é esse, na verdade, né? Que por pecados passageiros nós temos que pagar eternamente queimando no fogo. Isso não tem lógica. Como nós conseguiremos ser felizes nos céus, né? Sabendo que nós estamos lá no céu, mas as pessoas, nossos parentes, estão lá queimando eternamente no fogo? Isso não tem cabimento nenhum, né? Vida ou morte. Mas isso nós vamos falar mais à frente. Então vamos lá. Nem tampouco Jesus precisou ir a canto nenhum, né, para pegar chaves da mão de Satanás, entre outras coisas. Isso aqui é um símbolo. Chaves significa autoridade. E quer ver como chaves significa autoridade? Se você abrir em Mateus, capítulo 28, Jesus vai dizer o seguinte, aos discípulos, né? Agora toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada. Jesus recebeu essa autoridade quando? Quando ele morreu na cruz, né? Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele recebeu essa autoridade. E que autoridade é essa? Autoridade sobre a morte. Lembra que eu falei do primogênito dos mortos? Que Jesus, ele não foi o primeiro a ressuscitar, mas por causa ou porque Cristo iria morrer e ressuscitar, e que todos os outros que ressuscitaram antes dele puderam ser ressuscitados. A filha de Jairo, Lázaro e muitos outros. Então, olha o que acontece. Jesus, ele agora tem o poder, a autoridade sobre a morte. E a morte está vencida para sempre. Vocês vão ver lá, se vocês abrirem 1 Coríntios capítulo 15, aqui no verso 26 diz o seguinte, que o último inimigo a ser destruído é a morte. E mais um pouquinho na frente, fala depois da volta de Jesus, quando as pessoas forem ressuscitadas e transformadas, aí a partir do verso 50. No verso 54 diz assim, agora tragada foi a morte pela vitória. Então Jesus, ele recebeu poder e autoridade sobre a morte. É simplesmente isso que significa. Então, terminando aí o verso, né, diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E aí o verso 20, nós já estudamos, né, ontem. Então, por hoje é só. Então, ó, a partir da manhã nós vamos entrar aí para falar de cada período das igrejas, tá bom? As suas características, o que ela representou na história da vida cristã, tá bom? Então acompanhe comigo, tá?